A paz do Senhor a todos. Hoje nós vamos falar sobre os 150 dias da tempestade que esteve ali no dilúvio, né? Sobre a arca e sobre a tempestade que não passou, não parou. Né? Para que Deus fez isso? Porque para que nem um sobrevivente da terra, né? Nem um animal da terra, nem o ser humano conseguisse viver 150 dias nessa tempestade, né? Não teria como sobreviver nenhuma carne, exceto, claro, que os peixes, né? Que já uma vez me perguntaram, né, dos peixes. Isso não precisa nem é óbvio, né? Que os peixes tiveram muito alimento para comer, né? Gênesis 7:4, porque passado ainda 7 dias farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites e desfarei de sobre a face da terra toda a substância que fiz. Gênesis 6, no versículo 6. E era Noé da idade de 600 anos, quando o dilúvio das águas veio sobre a terra, no 11. E no ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês, daquele mesmo dia, janelas dos céus se abriram. Então veja bem, no calendário judaico, que a Bíblia está escrita toda no calendário judaico, não no nosso calendário. Então no calendário judaico, o segundo mês é o mês de Ziv, que é entre abril e maio, né, no nosso calendário. E no dia 17 é mais ou menos no dia 2 de maio. Né? E Noé saiu da arca no ano 601, no segundo mês, aos 27 dias. Quer dizer, ele saiu no mesmo mês, mas agora a 12 dias do nosso mês, né? Do mês de março, 12 de maio, mais ou menos, 12 de maio. Tá? No ano, Gênesis 8:13. E aconteceu que no ano 601, no mês primeiro, no primeiro dia do mês, as águas secaram sobre a face da terra. Então Noé tirou a cobertura da arca e olhou, e eis que a face da terra estava enxuta. No 14. E no ano segundo do mês, né, no ano seguinte, né, no ano segundo mês, os 27 dias, né, a terra estava seca. Então Deus pediu para Noé sair da arca. No Gênesis 8:16 diz assim: sai da arca tu e tua mulher e teus filhos e as mulheres de teus filhos que contigo estão. No 17: todo animal que está contigo e toda a carne de ave, de gado e de todo réptil que se roja sobre a terra, traze para fora contigo e povoem abundantemente sobre a face da terra. Portanto, Noé ficou dentro da arca 1 ano e 10 dias. Né? Noé teve que tirar a cobertura da arca, porque a porta estava lacrada. Deus não lacrou a porta por fora? Então não tinha. A porta que Deus fecha, ninguém abre. Não é isso que nós falamos já em outras postagens? Então Noé não tinha como tirar os animais de lá, então ele teve que tirar a cobertura, quer dizer, tirar o telhado da arca. Então vamos lá, os acontecimentos que tiveram nesse período, né, de 1 ano e 10 meses, né, aconteceu primeiro, foi o dilúvio, né, 40 dias e 40 noites, quando as águas, né, cresceram abundantemente e os mares se elevou devido às águas dos céus, né? Devido às nuvens que se condensaram, às geleiras que voltaram a ser água, né? Voltaram a ser líquida, né? E as águas que estavam debaixo do solo, né? Subiram toda a tona e a terra prevaleceu, né? A água prevaleceu sobre os mais altos montes da terra, né? Mas veja que a ciência já comprovava que no passado muito remoto, muito antigo, o nosso mundo já era coberto de água. Então, você vê que a nossa terra, sempre uma vez, já foi coberta de água no passado muito remoto, antes de Deus ter criado os seres vivos, né? Mas você vê que toda a água que ainda tem, se hoje acontecer a mesma coisa, mesmo o nosso mundo vai ficar debaixo d'água. Nós vamos ter que poder ter guerras, então, para poder sobreviver, né? Coisa que não vai acontecer, né? Porque Deus falou que não vai mais acontecer o dilúvio das águas, né? Mas esses 150 dias foi para que toda a carne morresse, né? Porque ninguém sobreviveria 150 dias numa tempestade só
tendo água e não tendo mais terra para se firmar o solo, se firmar o pé, não é? No Gênesis 7:24, diz: prevaleceram as águas sobre a terra 150 dias. No 8:1, e lembrou-se Deus de Noé, de todo animal e de toda res que com ele estava na arca, e Deus fez passar um vento sobre a terra e inquietaram as águas, e cessaram-se também as fontes do abismo e as janelas dos céus, e a chuva sobre a terra continuamente, e ao cabo de 150 dias as águas cessaram. Então veja que cessou tudo, né? Então uma observaçãozinha. O vento, esse vento era o Espírito Santo que Deus soprou, né, sobre as águas, sobre a arca, né, de Noé, e fez aquietar, né, a tempestade. É a mesma coisa que Jesus fez com os discípulos, quando ele soprou nos discípulos e falou que eles estavam recebendo o Espírito Santo. Então veja que a Trindade sempre esteve presente, né, em todos os acontecimentos da Bíblia, desde a criação até o final dos tempos. Então você vê que Deus trabalha com a Trindade, Deus não faz sozinho, não? Deus não trabalha só, mas Ele trabalha junto, né, com os três, coisa que o ser humano não consegue fazer, né? Então a terceiro evento, Gênesis 8:4, e a arca repousou no 7º mês, no dia 17 do mês, sobre o monte Ararat. O sétimo mês é o mês de Etanim, ou Tirse, que é entre setembro e outubro, é mais ou menos dia 2 de outubro. Provavelmente a arca atracou num dos picos, né, da cadeia dos montes Ararat, né, que fica na região, né, onde nós conhecemos, que é lá na Turquia ocidental, ao sul da Rússia e a noroeste do Irã. Então esse é a cadeia de montanha, e tem o monte Ararat, que é o mais alto que tem ali. Provavelmente Noé atracou ali, né, no mais alto que tinha. No quarto evento, passaram mais 2 meses para que as águas baixassem para aparecer os cumes das montanhas. No 8:5, e foram as águas indo e minguando até 10 dias do mês, no primeiro dia do mês, e apareceram cumes, né, dos montes. Nos 10 meses é o mês de Tibete, que é entre dezembro e janeiro. E o primeiro dia, provavelmente, né, esse primeiro dia é o 1º de dezembro, né? Mais ou menos 10 dias seria dia 1º de dezembro, mais ou menos, né? Porque o calendário hebraico é de 360 dias, né? Igual o nosso, que é 365. Como você quiser ver, vê lá também no playlist que eu falo sobre como é que se calcula o calendário hebraico, passando para o nosso calendário. Amém? O quinto evento, no Gênesis 8:6, diz: e aconteceu que a cabo de 40 dias abriu Noé a janela da arca que tinha feito. Então 40 dias seria mais 1 mês e 10 dias, seria no 11º mês, né, nos 10 dias, que seria o mês de Sabete, né, que é entre janeiro e fevereiro, cerca de 10 de fevereiro, mais ou menos, tá? 30 meses, tá? 30 dias mais 40, vai dar 340, né? 300 dias, né, dos 10 meses, mais 40 vai dar 340. 340 é 3 mais 4, que vai dar 7, que é a perfeição de Deus. Então, tudo que Deus fez, está tudo dentro da sua perfeição. Tudo que Deus faz, Ele faz perfeitamente. Até na matemática, Deus calcula, né, as coisas, os acontecimentos, dando sempre os números bíblicos. Se você quiser saber sobre os números bíblicos, vê também lá no meu playlist. Falo de todos os números bíblicos, né, que são os mais essenciais, que é o 3, o 4, o 6, o 7 e o 12, tá? Esses são os números bíblicos que estão em toda a Bíblia. Tá? Então esses são os primeiros quintos acontecimentos, o quinto acontecimento que teve na arca. Mas nós vamos falar na próxima, né,
os outros eventos que ainda irão acontecer, e vamos falar do significado da pomba e do corvo. Não percam, porque vocês vão ter surpresas e vão saber o porquê as coisas que Deus faz, né? Ele faz perfeitamente. Tudo tem um significado dentro da arca. Todo acontecimento que tem na Bíblia tem um significado espiritual e um significado material também. Então, não perca a próxima postagem para você entender o significado da pomba e do corvo. Amém? Deus abençoe a todos. Não esqueçam de deixar seu like, né? Não esqueçam de compartilhar com seus amigos. E você que não é inscrito, inscreva-se, porque tem muito mais coisas que nós vamos revelar sobre a arca de Noé e o dilúvio. Amém? Deus abençoe a todos. Até no